hoje o tema é o autismo em idosos. Esse é um tema até que afetivamente eu tenho muito carinho, porque desde criança eu tenho uma facilidade de relacionar bem com idosos. E quando os idosos, né, são parecidos com a gente, em termos de características, costuma ter alguns interesses em comum e de a gente entendê-los nas especificidades deles e eles também nos entenderem. Eu vejo isso com a minha avó, que ela tem vários sinais de ser uma mulher autista. Ela, na verdade, não teve o laudo porque ela não quis, porque assim, os profissionais que nos acompanham já perceberam também tudo isso, é meio óbvio, né? Mas enfim, indo para a parte das características, primeiro falando do idoso de maneira geral, né, isso não é só o idoso autista, é uma fase muito complicada no sentido de fragilidade, tanto física quanto emocional. Por exemplo, uma pessoa idosa, assim como o adolescente, tem mais chances de apresentar do que uma pessoa adulta ou uma criança, por exemplo, pensamento suicida. Por quê? Do mesmo modo que que um adolescente, aliás, não sabe como ele vai, o que vai ser do futuro dele, o idoso também, por essa proximidade então com a nossa finitude, acaba também não sabendo exatamente o que vai acontecer e isso pode trazer bastante sofrimento. Então, uma coisa muito importante é monitorar os comportamentos das pessoas idosas, sejam elas autistas ou não, inclusive por causa das condições coexistentes de autistas. Porque, por exemplo, um idoso autista pode manifestar maior depressão e, em alguns casos, há estudos ainda não comprovados totalmente, mas que apontam para uma possibilidade maior de Alzheimer, por exemplo, na população autista. Então é bom ter esse cuidado. Um outro ponto que eu queria destacar também sobre o autismo em idosos é que ele foi tema, né, de um podcast que a gente fez em 2022 chamado Vozes da Maturidade. Tem a minha avó lá, linda, tem um caso de um senhor que foi combatente na Segunda Guerra, ele tem 100 anos de idade, né, teria hoje 100 anos de idade, e muitos relatos maravilhosos, amarrados então com opiniões profissionais, e da minha mãe, Selma Sueli Silva, que teve o diagnóstico já mais madura. E pensando nisso, é importante a gente assim, descriminar algumas características que são... descrever algumas características que são próprias dos adultos autistas e principalmente dos idosos autistas. Nesse sentido, por terem passado por muita coisa, o idoso autista pode estar num desses dois extremos que eu vou falar agora. Ou ele pode ter uma possibilidade, ou ele pode ter se fechado completamente por causa das experiências traumáticas, de tentar interagir ao longo da vida, não se entender, né? Porque afinal de contas é muito raro um idoso já ter tido o diagnóstico antes de autismo, porque é uma condição mais recente na avaliação médica e na descrição então dos manuais médicos. Também pode ser um outro extremo, né? Mas assim, da pessoa já, justamente por ter passado por tanta coisa, ela desenvolveu algumas estratégias que, por exemplo, seriam ensinadas para alguém numa terapia, e com essas estratégias ela conseguiu então algum êxito assim de compreender como funciona o mundo social. Então, como ele já desenvolveu essas estratégias e habilidades, ele passa a olhar para as relações de uma outra forma. Buscar, por exemplo, uma pessoa que foi muito racional, trabalhou muito com matemática, engenharia a vida toda, ela passa a ter um olhar para a espiritualidade, ele busca ter um olhar mais para essas relações humanas de um jeito mais profundo, o que também é muito benéfico, inclusive, para descobrir meios de lidar com as questões da própria finitude da vida, essas questões existenciais, portanto. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente sempre fala assim, nossa, idoso conservador, eles não gostam de serem, por exemplo, contrariados, acham que a gente está mal criando, por mais que a gente seja adulto também. Enfim, a rigidez de pensamento em idosos autistas, ela pode ser mais acentuada porque ela interage então com essa característica da idade que eu mencionei. O diagnóstico acaba sendo bom em qualquer idade, principalmente por causa da questão dessa rigidez, porque a gente acaba
entendendo, a gente, assim, os idosos autistas acabam entendendo melhor porque eles foram de um jeito e sabendo lidar, porque quanto mais específicas forem as intervenções, melhor elas vão ter um resultado. A gente tem várias evidências disso. E aí aquela pessoa, né, que a vida toda se considerou inadequada, fora da caixinha, assim, ela percebe então que ela tem o seu valor, descobre então toda a sua trajetória e ela pode trabalhar isso para não evitar então problemas do final da vida que acabam sendo acentuados pelas características autistas. Nesse sentido, é importante dizer, né, que o autismo ele é um diagnóstico que se dá na primeira infância, no sentido assim, de que as características se manifestam na primeira infância. Desde sempre a gente manifesta, o autismo é predominante genético. Porém, é importante dizer que a gente, não é porque a gente não foi diagnosticado lá atrás, a gente deixou de ser autista, né? Tipo isso. Então, quando a pessoa, principalmente no caso de um autismo mais sutil, quando ela vai a um consultório médico, é preciso, então, fazer uma anamnese, poder investigar como foi a vida dessa pessoa. Mesmo que ela não tenha pais vivos, ou alguém da época da infância dela, se tiver, ótimo, uma amiga, alguma coisa assim, e esses indícios eles vão mostrar se isso sempre esteve lá como autismo ou se algum fato ao longo da vida mudou a forma de eles se comportarem. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Ah, e um beijo para os idosos autistas, principalmente. Vovó Irene, te amo. Tchau, tchau.